Well, I know some people don't like you to talk about those things. I know that. Some people don't like you to mention certain things. Some people don't want you to say this. Some people don't want you to say that. Some people think if you mention some things, they might happen. Some people are really fucking stupid. Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do Pod Nocivo, que um dos nossos membros estava-me a corrigir há pouco, que na verdade se chama Pó de Nocivo, que é uma inside joke terrível e que eu podia explicar, mas não apetece. O tema de hoje é humor negro e vamos estar a falar sobre filmes, séries, programas de TV, stand-up, qualquer coisa dentro dos mídia, não dos mídia, mas desse mundo do entretenimento que se pode classificar como humor negro e ver o quão longe é que podemos ir neste género, subgénero. E não sei se um de vocês quer começar por não definir, mas falar um bocado mais de como é que podemos diferenciar o humor negro de comédia no geral. Sim, apresentar as pessoas primeiro, não é? Não me apetece. Não? Temos connosco o André, que já... Espera, tu já estiveste em algum episódio? Não, Ok. ainda não. Temos connosco o André, que não esteve em nenhum episódio. Temos o Pedro Simões. Oi. Temos o Pedro Pinheiro. Olá pessoal. E eu, que já vou no 4º episódio de seguida, porque não tenho vida. Ok, então vamos continuar. André, passo-te a palavra. Então pronto, o que é que podemos começar por fazer? Eu acho que podíamos começar só por tentar definir de uma forma muito geral o que é que consideramos o humor negro. Para mim, o humor negro é algo que pega em assuntos tabu e a partir da comédia tenta explorar esses temas. E acho que um subgénero dentro do humor que trata disso muito bem são as sátiras e as paródias, e acho que podíamos começar mesmo por aí. Filmes, sátira e paródia, não sei o que é que acham. Sim, parece-me um bom starting point. Que filmes é que vocês têm em mente? Pois o primeiro que me vem à cabeça quando penso em sátiras é Blazing Saddles, principalmente quando penso em humor negro. Porque é um filme que, pronto, lida com o racismo, é uma sátira dos westerns e acho que acabou por servir como uma excelente base para todo esse tipo de comédias. Apesar de já existirem antes, tem uma explosão nessa altura devido ao Blazing Saddles, que é extraordinária. E é um excelente filme que goza com esses temas todos, com a história da América e a história com o racismo na América. E desse... Só acho que o Blazing Saddles não envelheceu tão bem assim. Continua a ser muito bom, mas tem que ser um bocado colocado no... Sim. Acho que continua a ser bom, mas tem que ser um bocado colocado no contexto em que foi feito. Porque algumas piadas, a forma como estão... Tipo, o delivery das piadas, hoje em dia seria problemático. Eu não sei se concordo totalmente. Se mais alguém se quiser pronunciar. Eu diria que qualquer tema abordado em humor negro é cada vez mais problemático, tendo em conta que estamos a viver agora numa sociedade cada vez menos tolerante de tal coisa. Pegando no exemplo do Blazing Saddles, veio-me à cabeça também o filme do Seth MacFarlane, o A Thousand Ways to Die in the West, que também acho que faz uma crítica não só da sociedade americana, como também do estereótipo da vida do Oeste, uma crítica ao Western. Eu acho que eu sou das poucas pessoas que gosta desse filme, por acaso. Eu gosto muito desse filme. Porque sempre que eu vejo alguma coisa online, parece haver um consenso de ódio a esse filme e eu não percebo porquê. Eu acho que, tipo, que eles detalham mesmo bem no filme o problema de glorificar o Oeste americano. Uhum. Sim. Aliás, é particularmente interessante como o Seth, que também, pronto, não só é ator como também realiza o filme, no filme faz questão de as personagens principais falarem como se fossem americanos do século XXI, até no tom de voz e nas palavras que escolhem, para distanciar as personagens do próprio contexto em questão. E eu acho que como filme de comédia e como filme de crítica ao oeste americano, acho que é um filme muito bom, gosto mesmo muito, por acaso. Eu não posso pronunciar muito sobre esse porque ainda não vi, só vi o trailer na altura e depois as críticas más foram tantas que eu decidi não gastar o dinheiro do bilhete. Mas fica para ver então. Mas pelo que estão a dizer, parece-me um pouco fazer também o que o Blazing Saddles fez nessa crítica.
E em relação a estar desatualizado ou precisar desse contexto, acho que o Blazing Saddles ainda funciona para o contexto de hoje em dia. Se calhar até funciona melhor. Eu também acho que sim. Se calhar o timing mudou um bocado, mas acho que em termos de temática continua tão ou mais impactante que na altura. O meu comentário não tem a ver não tem a ver com a qualidade do filme ou do humor do filme, é a mesma forma como certas piadas, certos sketches, digamos assim, do filme podem ser recebidos hoje em dia, precisamente porque o Pedro disse, a sensibilidade que as pessoas têm hoje em dia é um pouco mais elevada do que antigamente. Bom eufemismo, Pedro. Eu não sei se é um bocado se a sensibilidade é mais elevada, mas tu estás a falar em relação tipo às pessoas se sentirem ofendidas com o filme, assim? Sim, com cada vez mais facilidade nos dias que correm. Sim. Sim, e falando nisso, Sim, o Blazing talvez. Saddles nos Estados Unidos agora vem com um aviso antes para contextualizar o filme. Uhum. Por isso aí tens razão. A necessidade de teres que fazer isso já diz muito Sim. sobre como a tolerância ao humor tem variado bastante ao longo do tempo. Sim. E eu acho que podíamos também ter feito antes de entrarmos em exemplos concretos, eu acho que, pelo menos faz-me sentido a mim, que valeria a pena contextualizar que o humor negro é um tipo de comédia, e aliás, comédia no geral, é uma temática que está cada vez mais em terreno frágil, na medida em que, efetivamente, como vocês disseram, vivemos numa época onde a população fica cada vez mais ofendida e isso mete este tipo de humor em perigo. Eu diria que há dois tipos principais de humor negro. Temos um humor negro que estabelece uma crítica, portanto, como por exemplo o Blazing Saddles ou o A Thousand Ways to Die in the West, estabelecem uma crítica sobre o oeste americano e até sobre o legado americano, chamemos-lhe assim. Mas não é preciso haver uma crítica para haver humor negro. Também temos, portanto, o que eu chamaria talvez humor negro sem contexto, que é literalmente apoderar-se de estereótipos e criar piadas acerca desses mesmos, exagerando esses tais estereótipos. Diria eu, não sei. Mas Não, é isso. É comedy for the sake of comedy, basicamente. Sim, exatamente. Que é o que tens em peso no stand-up e a razão pela qual tu tens pessoas que ficam na história, tipo o George Carlin, e depois teres uns quantos copycats que não conseguem ter o mesmo nível de atenção porque não percebem que ele está a usar aquilo para fazer críticas. Sim, eu via e adoro George Carlin e considero o George Carlin não tanto um comediante, mas sim quase um filósofo moderno, na medida em que, para mim, ver um show de stand-up do Carlin agora é quase um equivalente a ver um TED Talk sobre uma crítica à sociedade. Sim. E com algumas piadas à mistura. Mas ainda, pronto, temos alguns, agora que tu tocaste no tópico do stand-up, e bem, temos muitos comediantes que ainda tentam, só que eu reparei, e isto aconteceu há relativamente pouco tempo, porque o Simões, que está aqui connosco, recentemente recomendou-me um comediante que faz humor negro chamado Daniel Sloss, que tem especiais na Netflix e de um humor bastante negro. E uma coisa que eu reparei é que todo o conteúdo dele está muito assente numa experiência de vida. Ou seja, eu posso fazer piadas sobre isto porque eu vivo isto ou vivi isto. A questão é, eu acho que isso é o exemplo perfeito de vermos como comediantes do humor negro estão cada vez mais ameaçados. Porque tem que dizer isso para não ser completamente atacados. Um dos meus comediantes favoritos é um comediante escocês chamado Frankie Boyle, que participava num programa bastante antigo da BBC chamado Mock the Week, que era um grupo de comediantes que falava sobre os assuntos da atualidade da semana. Com o objetivo de ser ofensivos. Com o objetivo de serem ofensivos. Que é importante para o contexto, se fores para onde eu estou a pensar. Sim. Alguns mais do que outros, claro, mas então o Frankie Boyle foi várias vezes extremamente ofensivo. Sim. E eu acho que tem um papel, eu acho que ser um bocado, eu acho que ser ofensivo no Reino Unido tem um papel um bocado diferente, por exemplo, nos Estados Unidos.
Sim, claro, o British Humor e o American Humor é completamente diferente. Até porque eu acho que o público britânico está muito mais resistente a humor mais doloroso, chamemos-lhe assim, do que o público americano. Sim. Mas estavas aí para o caminho do Frankie Boyle. Eu julgo que ele foi despedido por uma piada, não foi? Ele não foi propriamente despedido por uma piada, foi processado várias vezes, nomeadamente pela família real. E lá está, eu vejo um especial do Daniel Sloss, que é, portanto, vou-lhe chamar a nova geração de comediantes de humor negro, tendo em conta que ele é relativamente recente, em comparação ao Boyle ou ao Carlin, como estávamos a falar. E o humor negro agora, ou seja, o humor negro da geração mais recente, é piadas que eu tenho quase legitimidade para fazer porque eu vivi X e Y. Enquanto que antigamente um homem como o Boyle via um miúdo de cadeira de rodas sentado na fila da frente e começava a contar todo um conto de como o miúdo lhe fazia lembrar um macaco de pernas cozidas que o avô lhe tinha obrigado a fazer amor na sua infância. Tipo, é diferente, apesar de São tudo. muito excelentes já agora. É excelente, é ótimo. You Remind Me of That Monkey, Johnny, é das melhores piadas de sempre. Sim, e quem diz o Frankie Boyle começou-se a ver na América um bocado antes. Comediantes como, por exemplo, um que eu adoro, esqueço-me sempre do nome dele, é tramado. Nova Bill Burr? York. Bill Burr também, mas o Bill Burr acho que já vai mais pelo caminho do pessoal para ele, ou pelo menos tenta o fazer pessoal de uma forma artificial, mas é pessoal. Mas pronto, não interessa, um comediante que atuou principalmente nos anos 2000, que nunca se tornou tão mainstream como provavelmente o talento dele merecia, porque era um comediante que falava sobre o humor negro sem relacionar-lhe a ele. Exatamente, sim. Eu agora não me lembro do nome, mas paciência, se eu me lembrar no final do podcast aviso. Mas sim, é interessante mesmo fazer este retrato temporal da história do humor negro, pelo menos agora neste ainda recente século XXI, porque vemos mesmo uma mutação e uma mudança que eu acho que é uma mudança mesmo por receio de acabar com a carreira deles, ainda por cima agora que estamos a viver uma altura onde a, abrir aspas, cancel culture está muito prevalente. Eu acho que um filme que nós estávamos a falar aqui há pouco do Blazing Saddles e do Million Ways to Die in the West, um que eu acho que envelheceu bem, ou não é que envelheceu bem, mas é que eu acho que ainda é relevante hoje e se calhar um bocado mais do que na altura em que saiu por causa do clima atual de Hollywood. Não do clima, mas de situações que se têm vindo a falar cada vez mais, especialmente com o aumento não, mas cada vez mais pessoas a exporem a discriminação racial que existe na indústria. É o Not Another Teen Movie, que saiu em 2001 e Uau. que para os fãs da Marvel e essas cenas tem aqui um dos primeiros papéis principais do Chris Evans, que está fenomenal no filme, mas que lida com aquele, não é as cotas, mas aqueles placements de certos estereótipos de personagem nos filmes destinados a jovens, e tem uma coisa muito boa, que é um bocado, que aborda a situação um bocado da mesma maneira que o Seth MacFarlane faz no Million Ways to Die in the West e no Family Guy e outras cenas dele, que é eles terem uma personagem afro-americana que só está lá para fazer comentários meta acerca do filme, como o facto de, por exemplo, há uma cena numa festa em que aparece uma personagem negra que nós não vimos no filme ainda, e ele aproxima-se dela e diz: tu não podes estar aqui porque já está um negro nesta festa e não pode haver mais do que um. É o Token Black Guy. Ele está a fazer o Token Black Guy e ele obviamente está a comentar aquela cota de meter uma pessoa étnica no filme, mas só fica uma, porque a partir do momento em que pões duas pessoas. Eu lembro de ver uma cena no Master of None, não sei se vocês já viram. Não. Que é a série do Aziz Ansari, outro comediante stand-up, em que ele está a falar com uma série de produtores. Eles estão a dizer que, por exemplo, é impossível numa sitcom ou numa série tu teres duas personagens principais negras, que a partir do momento em que... E isto são os produtores a falar para ele, e não ele a defender isto, obviamente, porque ele está a criticar isto, mas eles estão a dizer que não podem dar o papel a mais do que uma personagem não branca,
porque, por exemplo, se meteres 2 personagens negras numa sitcom em vez de uma, que seria o token black guy, passa a ser uma série para pessoas negras. Já agora o South Park tem o melhor nome de uma personagem de sempre, que é o Token Black, Sim, que é a única exatamente. personagem negra da série inteira. E eu acho que numa altura em que, por um lado, muita gente está muito mais sensível ao que se pode aceitar e ao que não se pode aceitar, e por outro lado temos cada vez mais, é cada vez mais fácil trazer a debate os verdadeiros problemas que existem na indústria. Eu acho que é necessário tipo séries dessas e filmes e esse tipo de humor que expõe problemas reais continuar a existir, porque não vai ser abordado de outra forma. Vitor, depois tu tens o outro lado, que é quando são séries de brancos, digamos assim, tens esses token characters de etnias diferentes. E quando queres ter uma série em que o protagonista é afro-americano ou asiático, ou etc., toda a série, tipo, o foco da série é a família toda dessa etnia, como é o caso do Breaking of the Boat ou Blackish. Sim. Até o nome tem de ter. Exato. Até o nome é alusivo, o próprio nome já é um bocado discriminatório. É importante haver essas séries também, atenção, Sim, sim. mas só o facto pronto, da série ter que ser só focada naquilo já está, de certa forma, também a excluir como, ok, esta série é exclusiva para este público. Porque tu não tens, por exemplo, tu não consegues pegar numa sitcom, entre aspas, para brancos, uma sitcom que tenha que seja targeted de uma forma mais mainstream, em que tu tenhas uma pessoa negra ou de outra minoria que seja de facto a personagem principal na série. O Master of None, por acaso, é uma dessas exceções. Apesar Sim. de também ter. Mas isso é porque o Master of None é produzido pelo próprio Ansari. Porque se não fosse, eles só podiam ter um indiano na série, porque senão era uma série para indianos. Mas no Master of None, a cena é. Já os amigos dele são bastante variados, digamos assim. Sim, sim. E, no entanto, nunca sentes que é propositado. É bem orgânico o grupo de amigos dele. Sim. Até porque muitos deles são, de facto, mesmo amigos dele in real life. Uhum. Episódios e temas abordados na série que têm a ver com a etnia dele, que é ser... eu acho que é mesmo americano, certo? Ele é descendente de paquistaneses, creio eu, mas é norte-americano. Sim, o Aziz Ansari acho que nasceu mesmo. É tipo North Carolina, uma cena assim. Sim, não, ele é tipo as American as it gets. Ele disse que não se importa com o racismo no North Carolina porque o frango frito é muito bom. Sim. A cena é, apesar da série ter esses elementos e episódios e tópicos que têm a ver com essa experiência dele enquanto não branco, digamos assim, não é foco da série. A série, ele é só um gajo normal. Sim, sim. Não é essa tal segregação, tipo, é só uma série que tem um protagonista que por acaso não é branco. E são mais séries assim que são precisas, com protagonistas variados, mas que o foco da série não seja também só o facto de vamos contar a história desta pessoa porque ela é asiática. Sim. Sim, aliás, eu acho que um bom comentário tem de ser feito não à base da lição de moral que quer dar, mas da história que constrói que lhe permite fazer esse comentário. Um exemplo agora há pouco tempo, que acho que era uma coisa que queríamos falar, é o The Boys. O The Boys quer falar sobre sexismo, quer falar sobre excesso de poder, sobre o mundo capitalista e falo através de uma boa história. Primeiro, que constrói uma linha que permite comentar tudo isso. E segundo, porque Carl Urban. Sim, e terceiro, porque Anthony Starr também. Aliás, eu diria que Anthony Starr, antes de tudo e mais alguma coisa, que é claramente a estrela da série, Robert foi completamente relegado. Exato. Mas pronto, querem dizer mais alguma coisa sobre o The Boys e a maneira como trata todo esse tema e como... The Boys é basicamente utilizar super-heróis como uma metáfora para as popstars e etc. e influencers de hoje em dia e de uma forma muito exacerbada e um bocadinho hiperbólica, apesar de dar-lhes não tanto assim, porque é um bocado assustador. Portanto, criticar isso e mostrar
todos os excessos e todo o problema que advém dessa popularidade que eles têm, que os torna quase imunes a uma série de coisas. Isto sem falar, pronto, todos os nods que eles fazem a filmes de super-heróis, que é um bocado óbvio. Sim, sim. A série é boa para quem está saturada com o género. A mim, um dos super-heróis é nazi, portanto. Sim, sim. Eu só aqui um breve à parte. Eu adoro a expressão facial do Anthony Starr quando a Stormfront está a falar para o filho dele de White Genocide. Sim. Eu acho que isso é capaz de ser o meu momento favorito na série inteira. Adoro-me nem ele, que é tipo... A pior pessoa. Ele é o sonho molhado de qualquer ariano e até ele fica desconfortável com isso. Sim. Mas vejam The Boys. Pronto, é isso que nós temos a dizer. Passamos para a próxima coisa que queremos falar. Sim, para mim. Ok, Dan. Visto Ok, estamos Dan. em séries, visto que estamos em séries, eu pensei falarmos um bocado, que também nos permite depois falar de outros filmes que tratam de temas semelhantes, falarmos sobre um pouco sobre o mundo do crime e como é tratado com humor negro, e pensei na série do Fargo, Ok, a Dan. adaptação dos filmes. Ok, Dan. Ok. Pensei na adaptação dos filmes, não sei se já viram. Eu vi a primeira temporada só. Só viste a primeira. Por isso é que não estás a dizer ok, Dan. Na minha opinião, a segunda temporada é melhor. Mas acho que é uma série que trata muito bem essa questão do crime e lida muito bem com o humor negro. E acho que o faz, em parte é uma coisa que eu tenho notado muito em muitas das obras do humor negro que tenho visto em televisão e em filme, porque pega numa cidade rural, uma cidade pequena, não pega numa metrópolis. Sim. E ao pegar nestas comunidades mais próximas, Traz até um lado pitoresco à coisa. exato. E ao pegar nessas comunidades, acho que atirando esta loucura toda que acontece em Fargo, tem mais impacto, de alguma forma. Não sei o que é que, se tem alguma coisa para dizer sobre Fargo ou não. Foi interessante teres pegado no ponto das comunidades pequenas, até porque uma das séries que tínhamos falado para falar hoje era também South Park, que usa exatamente o mesmo estratagema de focar o plot numa comunidade pequena, mas que ainda assim consegue estabelecer contacto com o mundo todo. E temos aquilo focalizado mesmo numa comunidade pequena. Eu acho que é mais fácil até. Eu acho que quando tens isto saindo um bocado do humor negro, quando tens séries, por exemplo, eu acho que uma das razões que fez Stranger Things ser tão bom foi o facto de tu teres daquilo tudo se passar num sítio pequeno onde tu consegues aproximar-te mais das personagens, porque como tu já sentes que toda a gente se conhece e que existe de facto uma certa identidade do sítio, quando tu estás a ver, tu sentes o mesmo nível Sim. de empatia. E quando estás a ver, por exemplo, e estamos a falar do Fargo, por exemplo, de crime, quando estamos a ver um noir qualquer, normalmente tu só estás a conseguir criar alguma conexão emocional com a personagem principal, que também se sente, Excluído. sim, excluída da cidade ou da comunidade. E eu acho que é muito importante teres essas representações de pequenas comunidades em séries e filmes, quando tu queres não só ter uma ligação à personagem principal, mas uma ligação ao mundo inteiro desse filme ou série. E isso funciona em Fargo completamente. No que toca a Fargo, e fã quer do filme, quer da série, a parte mais interessante é ver como aquelas pessoas que estão habituadas a uma vida tão pacata e calma e sem acontecimentos de grande relevância, lidam com o que está a acontecer, com crimes, assassinatos, etc. E lidam com aquilo com uma certa ingenuidade, que é o que traz muito do humor à coisa. Sim. É ingenuidade e desconforto, basicamente. Que é toda a personagem do Martin Freeman na primeira temporada de Fargo é isso. Só que, pronto, depois a personagem dele tem todo um development, mas que também remete para a personagem, agora não lembro do nome da atriz, mas a personagem que faz a atriz que faz a polícia no filme, A Frances McDormand. Frances McDormand, exatamente. A personagem dela, que é uma polícia, também tem uma ingenuidade absurda enquanto está a investigar o que está a acontecer na cidade. É super ingênua, tem uma certa Sim, sim. hopefulness, e depois ver como aquilo a afeta e vai afetando, e o caráter meio naive e otimista dela
vai sendo um bocadinho abalado. Só algumas das coisas mais interessantes quer da série, quer do filme, é esse character development que vem juntando ao humor negro, que também vem das situações inesperadas que aquelas pessoas super simples, digamos assim, são confrontadas. E pegando no que estavas a dizer da ingenuidade e da... Disseste da ingenuidade e do desconforto, não foi? Sim. É uma coisa que eu gosto muito que fazem na temporada 2, que é pegam na ingenuidade para duas personagens, para a personagem da Kirsten Stewart, da Kirsten Oh, Dunst. Dunst e do Jesse Plemons, e dão a ingenuidade aos dois, mas fazem-nos lidar com este mundo ridículo de forma totalmente diferente. Os dois de forma ingênua, mas tens esse desconforto na personagem do Jesse Plemons, mas do outro lado tens a personagem... Eu tenho sempre desconforto com o Jesse Plemons, só que... Sim. Depois de Breaking Bad. No Fargo não. No Fargo é a coisa mais querida de sempre. Ele entra num filme que é Game Night, creio eu. É o Game Night. Acreditas que eu usei esse filme para entrar no mestrado? Uau. Yeah. Mas Mas ele é de facto muito creepy nesse filme. tipo, continua a ser uma joia de pessoa, a personagem, mas é tão creepy. Aquele tipo next door neighbor que só tem boas intenções, mas que tem tipo uma presença que te faz duvidar um bocado disso. André, Mas não todo. já agora, falando aqui no desconforto e na ingenuidade, vou-te pedir ajuda porque eu não consigo dizer o nome deles. Aqueles dois realizadores, irmãos que nós queríamos falar. Safdie? McDonagh. Os McDonagh. Ok. Falar em desconforto, pensei em Safdie. Porque os filmes deles também têm muito destas características que nós estamos a atribuir a Fargo. Tem, e acho que vem exatamente da mesma coisa. É aquela relação entre duas personagens, costumam ser sempre duas ou três personagens que eles metem a relacionar de forma que são as duas, de certa forma, ingênuas, ou porque são de uma cidade pequena, ou porque é quem são, mas que lidam com as coisas de uma forma totalmente diferente. Acho que o melhor exemplo disso é o In Bruges. Sim. Talvez ingênuo seja forte para as personagens do In Bruges, mas eu sinto que principalmente o Ray é uma personagem muito ingênua. Sim, assim, é uma personagem bastante ingênua, mas que também está num ponto da sua vida que o debilita consideravelmente, não querendo spoiler o filme, claro. Que é o ponto da vida em que tu tens de ir para Bruges. Exatamente. E entendo perfeitamente. Ele nem sequer sabia que aquele era o pior sítio do mundo. Exato. A gente podia falar desse filme durante mais uma hora, se fosse preciso. Sim. Eu queria trazer à mesa um ponto que eu acho que até agora nós falámos principalmente do humor negro como uma ferramenta para criticar certas injustiças ou criticar a sociedade em certos aspectos, mas não pegamos tanto no humor negro como ferramenta que nós utilizamos para tornar assuntos graves mais leves. Gozar do grave para aliviar um pouco a tensão. E queria ver o que é que vocês achavam desse assunto e se tinham algum exemplo para tal. Eu tenho o exemplo do Four Lions, que é um filme de 2010, é com Riz Ahmed, e esse filme fala sobre 4 amigos que pronto, eles são de ascendência... Agora não tenho a certeza. Agora estás na dúvida. Eu sei que eles são todos muçulmanos, pronto. Sim, são de ascendência asiática, podes dizer assim, e pronto. Sou ali do Médio Oriente. E... In Before They Cancel Us? Eles vivem em Inglaterra. Alguns... Mas não são do Médio Oriente. Pelo menos um deles é Pelo inglês. menos o Ahmed não é. Diz? Pelo menos o Ahmed não é. Eu sei que há um deles que é mesmo inglês. Os outros, eu não tenho a certeza. Já vi o filme há algum tempo. Não quero ofender ninguém. Mas a ideia principal aqui, eles são os 4 muçulmanos e basicamente eles querem fazer um ataque terrorista e não sabem como. E é, pronto, a tocar num tópico muito forte, especialmente pós 11 de setembro. Pegares no terrorismo e fazes uma comédia, só que não é sequer... Aquilo tem elementos satíricos, mas na verdade também é um filme que se leva a sério. Portanto, não é só paródia e rir e gozo. Na verdade tem momentos muito fortes a nível dramático. Há um momento em que um dos personagens está-se a preparar para fazer
o tal ataque terrorista e tem uma conversa com o filho, e tanto ele como a mulher dele sabem o que vai acontecer e que o pai se vai suicidar num ataque terrorista, e estão a falar com o filho de uma forma que está a glorificar esse ato e com um momento muito, muito forte a nível dramático. Mas pronto, há um equilíbrio muito bom no filme. Aliás, o realizador até ganhou um BAFTA com o filme enquanto realizador. E há um equilíbrio muito bom no filme entre tratar o assunto de forma séria, ao mesmo tempo que a quer deixar um pouco mais leve, do género, ok, isto é grave, é um assunto sério, mas podemos falar dele à vontade e podemos rir-nos dele. Tipo, uma coisa não invalida a outra. Que é também o que o Pedro mencionou há bocado do Daniel Sloss, pronto, que eu pessoalmente gosto muito. É uma coisa que ele também faz muito, que é precisamente tocar em assuntos fortes, como morte, como doenças degenerativas, etc. E, de facto, rir-se delas. Porque o humor negro, no sentido que o Pedro está a falar, também tem a ver com, precisamente, rir-nos das nossas tragédias, e é aquele compasso em que nos distraímos do que nos está a acontecer, em vez de só ficarmos a comiserar-nos, também nos podemos rir da tragédia. Engraçado porque exatamente isso, a maneira de lidar com a morte e com a tragédia. Tu recomendaste-me um filme, voltando aos McDonagh, este pelo irmão do Martin ou Malcolm, já nem sei. Um deles. Sim, que é do John Michael McDonagh, que é o Calvary, que é exatamente sobre uma personagem que sabe desde o início do filme que alguém o quer matar, e é a forma como ele lida com isso tudo. Ele é um padre que tem de lidar com uma pessoa que ele julga que sabe quem é no início do filme, vai à confissão e diz que o vai matar. Não porque ele tenha feito algo de mal, mas porque ele quer se vingar da igreja. E acho que também lida muito bem com esses assuntos de, como estavam a dizer, que não é uma crítica social, é mais uma forma de lidar com problemas pessoais das pessoas. Neste caso, a morte. Problemas pessoais das pessoas. Yeah. Sim, é redundante, mas O Calvary, no meu entender, vai um bocado ao contrário do que estávamos a falar do exemplo do Fargo ou do In Bruges. No que toca ao humor negro e ao desconforto das situações, é um bocado a mesma coisa. É a mesma dinâmica. As conversas que o padre tem com o pessoal da aldeia, também é assim uma zona mais pequena. As conversas que ele tem com as pessoas e com os suspeitos que ele tem de que o queiram matar, também são os pontos mais cómicos do filme devido ao desconforto que proporcionam. Sim. Mas, ao contrário da ingenuidade que nós encontramos nos outros personagens, e até de forma um pouco irónica, este padre de ingênuo não tem nada. Já porque ele tem uma filha, para começar. E ele nunca tem aquela postura, sabe, que nós associaríamos a um padre mais pacifista e etc. E a forma como ele lida com investigar, digamos assim, quem o quer matar, é de não uma é, forma não é de passiva. toda ingênua. É passiva, sim. Mas ele tem uma aura um pouco intimidante. Sim, mas é porque é o. Sim, é por causa do ator também. O Brandon Gleeson, Sim, sim. que é um ator incrível, super underrated. Mas para além da aura dele, o facto de ele ir à procura, percebes? Eu estou a falar, tipo, é no que toca ele ter um papel ativo. Ele está à procura da pessoa. Em vez de ficar com medo ou fugir ou o que seja, ele quer confrontar a pessoa, ele quer perceber o porquê. E pronto, nesse sentido, só dizer que é um filme que tem muitos elementos comuns aos exemplos que estamos a dar do humor negro, mas a personagem em si é muito diferente das personagens principais destas outras histórias que estamos a falar. Sim, é uma personagem, como estavas a dizer, muito menos ingênua e que sabe o que está a acontecer. Não é uma personagem que está no escuro. Sim, sim, Ou seja, ele sendo padre sabe tudo o que toda a cidade faz. sim. Sim, mas também, lá está, em momentos de maior tragédia onde encontramos o humor, e eu acho que o caso dos McDonagh é mesmo isso, na medida em que, por exemplo, o In Bruges, que é um dos meus filmes favoritos, é um filme que quase todo é extremamente hilariante, por mais trágico que possa ser.
Estou a pensar em particular no momento onde o Ray está sentado num daqueles fortes dos parques para crianças e vai se suicidar, e atrás dele está o amigo que o vai matar, mas como ele vê que se vai suicidar, ele diz, não, para! Só essa situação é completamente ridícula num momento talvez de maior tensão do filme. E tens um shot muito bom dele a apontar a arma para a própria cabeça com o Brendan Gleeson atrás. Sim, sim. Apontar a arma para ele. E mais um filme em que temos o talento do Brendan Gleeson, sim. E do Colin Farrell também. Sim, eles têm uma química incrível nesse filme. Sim. Eu acho que o próximo do Martin McDonagh vai ser outra vez com eles os dois. Esperemos que sim. Isso é perfeito. Sim, Isso é por favor, agora. preciso. Eu acho que o Farrell esteve incrível no último filme do Guy Ritchie. Não sei se já viram. Não. Não. Eu já te disse, eu só volto a ver Guy Ritchie quando ele fizer Man from Uncle 2. Fair enough. Mas pronto, que não é propriamente... Tem um bocadinho de humor negro, obviamente, porque é um gangster movie, mas não entra em debates sobre moralidade, como os filmes do McDonagh, mas vale a pena ver pelos papéis do Hugh Grant e do Colin Farrell. E o Grant a passar por uma espécie de revival da carreira dele, muito interessante. Sim, sim. E é um revival que eu nem sequer sabia que precisava. Sim, excelente. Então, e que filmes é que temos mais assim nesse campo do Em Bruges e do Calvary para recomendar? Há outro filme precisamente com o Brendan Gleeson, mais uma vez, que é o The Guard. Claro. Também é do John Michael McDonagh. Eu esse por acaso não comecei a ver, mas tu acabaste, André. Eu Tu viste acabei esse filme? assim. Se quiseres falar um pouco mais dele. É mais um buddy cop movie. Sim, esse aí eu acho que não deixa de ser um excelente filme, mas acho que não vai trazer nada de novo à conversa. Talvez traga um bocado a questão... É um filme que lida mais com a questão da ruralidade da Irlanda em comparação com a América e a visão que os irlandeses têm da América e que os americanos têm das outras terras pequeninas que não são nada para eles, basicamente. Mas não me parece que seja algo que vá trazer. Acho que o melhor filme do McDonagh, o menos conhecido, que é para não estar sempre a dizer o nome dele, é o Calvary. E acho que é o filme que toca melhor nos temas de... Também já viste o The Guard? Eu não acabei, vi para aí metade. Não estava a gostar tanto. Estava à espera de outro Calvary e pronto, claramente não. Mas aí é problema meu das minhas expectativas, atenção. Eu acho que está aqui a faltar um tema muito, muito pertinente. Tem a ver com a economia, não é? Que é essa grande série que é Nathan For You. Então deixa-me já corrigir esse erro. E obrigado por teres mencionado, que eu estou aqui a tentar me conter o tempo todo, que é para falar em Nathan For You. Daqui a pouco já começava a gritar o nome dele. E também aqui uma mudança de tema ainda dentro do humor negro, que é um humor que não é nenhum dos humores, digamos, que a gente esteve a falar aqui. Porque o Nathan For You primeiro é um reality, aquilo é reality TV, um bocado como os programas do Sacha Baron Cohen e filmes como o Borat, isso, em que basicamente o único ator é o Nathan Fielder, e mesmo assim ele só está a ser uma versão um bocadinho mais esquisita dele próprio, porque ele já é bastante esquisito. E para quem não conhece, isto cá em Portugal costumava dar no SIC Radical, mas vocês já conseguem encontrar grande parte dos clipes no YouTube. É um programa, de certo modo, documental, aquilo é reality TV, de facto, em que um comediante, que é o Nathan Fielder, como ele diz na apresentação, tirou um curso em gestão com notas bastante boas no Canadá. É abordado por pequenos negócios, por donos dos mais variados tipos de negócios, para os ajudar a fazer um marketing mais abrangente e a mudar as estratégias de negócio, de modo a atrair mais clientes. E é um bocado como se vocês pensarem em programas como o Lago dos Tubarões e isso, em que tem pessoas que começaram negócios, só que não têm maneira de trazer as suas empresas a um público geral. As pessoas que o Nathan, para quem o Nathan trabalha no programa, são sempre pessoas que apenas querem expandir o seu negócio. Agora, qual é que é o catch disto?
é que as estratégias que ele usa são ridículas e não fazem sentido e nenhuma pessoa sã pensaria nelas. E obviamente que grande parte das vezes nenhuma delas resulta, e o Nathan já sabe disso, mas obviamente que aquilo, para as pessoas com quem ele está a trabalhar, para essas empresas, aquilo mais do que qualquer coisa é publicidade que é feita às empresas deles. De alguma forma até que resulta. E qual é ver até que ponto é que as pessoas estão dispostas a ir para que o seu negócio floresça. Sim, aliás, e aí que está o humor, não é só a personalidade extremamente cringe-worthy do Nathan, mas é um bocado a forma como ele desconstrói as pessoas que está a atender, a ver o quão longe podem ir. É um bocado o que o Sacha Baron quando faz no Borat, em que ele interpreta um estereótipo ridículo para ver o quão longe ele consegue levar outras pessoas ditas normais Para o abismo. Exato. Alguns dos highlights desta série. O episódio mais famoso foi um em que ele transformou um café numa cópia do Starbucks chamada Dumb Starbucks, em que se servia exatamente tudo o que o Starbucks serve, mas com o nome Dumb à frente. E eles não foram processados porque tecnicamente o café, eles reconheciam o café como uma galeria de arte e infringir direitos autorais é permitido se for feito para sátira. Isto acabou por ir para as notícias, pensava-se que era uma coisa do Banksy, mas o que ele faz é basicamente isto, é pegar em estratégias de negócio que nem sequer deviam existir. Houve um em que ele, com uma loja de frozen yogurt, disse porque não fazer um frozen yogurt com sabor a cocó, que isso vai atrair pessoas, e de facto atraiu durante um dia e depois tiveram de acabar com tudo porque ninguém estava a gostar do sabor. E é um humor negro que não está a entrar na questão do que é possível e o que não é possível abordar, mas é mais sobre a psicologia humana e sobre criar um certo desconforto com a audiência e com as próprias pessoas com que ele interage, para ver como é que a psicologia humana é facilmente manipulável. E é um programa que eu recomendo a toda a gente que goste de comédia, no geral. Um dos memes mais usados hoje em dia por causa do Covid é um que basicamente parte da premissa que o Nathan foi falar com as companhias de álcool gel. Sim. E propôs, porque é que não vamos criar um vírus que obriga as pessoas a usar álcool gel? E a cena é que neste ano, com o ano que tivemos, eu não ficava surpreendido se isso fosse verdade. É exatamente este o tipo de estratégia que ele apresenta às pessoas, é que nem sequer é um exagero. Sim. Ele teve um episódio em que ele descobriu... Descobriu-se, isto foi lá, pronto, na altura da série ainda, que uma marca de roupa, que eu não me lembro do nome, mas uma marca de roupa aquela roupa que o pessoal usa para montanhismo e atividades. Olha, o tipo de roupa que vocês encontram na Decathlon, basicamente. Uma marca desse tipo de roupa desportiva, que era muito grande nos Estados Unidos, veio a debate que o CEO deles era um negacionista do Holocausto, e o Nathan disse, nós temos de corrigir isso, e criou a sua própria marca, que ainda existe hoje, em que tanto o site como a loja, tu tinhas de passar por eles vendiam exatamente o mesmo tipo de produtos, eles copiavam as roupas dessa outra marca, mas na loja e no site tu tinhas de passar por uma secção de... Meio museu do Holocausto. Para a Fernália do Holocausto. Basicamente, sim. E isto é o tipo de coisas que ele faz. Isso é interessante, por acaso não conhecia, tenho que dar uma Acho que a própria marca até... as vendas até eram doadas para várias associações, mas ele basicamente usa este desconforto que as pessoas têm com certos temas para mostrar que de facto há problemas na forma como várias empresas são geridas e na forma como nós vemos aquele pequeno capitalismo no geral. Ele faz isto tudo com uma persona extremamente difícil de lidar. Sim. É que isto também é uma crítica no sentido de estar a mostrar o desespero, digamos assim, que os pequenos negócios têm para se manter ativos perante as grandes cadeias de hipermercados e etc. Sim, é verdade.
Isso faz-me pensar, este tópico faz-me pensar também no humor negro misturado com o absurdo. E dois nomes surgem, um que acho que é apropriado e outro por afinidade. O Eric Andre, acho que Sim. pensando, lá está, tentei pensar em outro exemplo que se pudesse enquadrar neste tópico e surgiu-me o Eric Andre e lá está, eu acho que quando dizemos a expressão puxar o limite, não podemos ir muito mais longe do que o Eric Andre, que lá está, é mesmo como o Vitor disse, quanto é que as pessoas aguentam até quebrar. Exato. E por outro lado, isto já YouTube Filthy Frank, que pronto, também é mais do mesmo. Sim, sim. Ok. Filthy Frank, Joji, façam tudo. Sim, Façam essa sequência toda. iDubbbz, Que tem excelentes documentários já agora. excelentes mesmo. Pessoal, vejam o Full Force. Não tudo. Mas é que tanto o Eric como o Filthy Frank levam aquilo muito ao extremo, mesmo ao ponto grotesco da coisa. Às vezes até escatológico, Sim, mas não deixa nunca de ter ali muito conteúdo. sim, exatamente. E muitas vezes até, no caso do Filthy Frank em particular, a coisa é bastante séria, com ação e etc. Que está ali camuflado com o exagero da personagem, mas que não deixa de estar lá. Sim, exatamente. Aliás, isso também é visto na música dele, nos primeiros dois álbuns do Pink Guy, antes dele se ter virado para o Joji. A música dele é praticamente o mesmo, ele critica muito a indústria musical também, isto Isso. divergindo um pouco do tema. Não só a indústria, o próprio público. Sim, exatamente. Quando há uma música em que ele menciona mesmo diretamente para o público, deles dizerem-lhe porque é que não fazes música a sério? Sim. Se tivesse uma definição do que é música a sério. Sim. Quando aquilo que ele faz como Joji hoje em dia é bom, mas aquilo que ele fazia como o Pink Guy já era igualmente bom. Sim. Apesar de ser mais humorístico, O Joji é mais sério, é menos paródico. mas já, lá está, mais uma vez vamos cair no que é o sério. Claro, o Joji é mais estereotipicamente sério, mas musical, digamos assim, de produção e mesmo da letra e tudo mais, Pink Guy já tinha ali coisas muito bem feitas. Sim, mas eu quando digo sério, era só no sentido que não é uma paródia. O Sim, Joji sim. não me parece ser uma paródia. Tem elementos paródicos, na verdade, especialmente nos videoclipes. Pronto, acho que também podemos acabar agora só dar umas sugestões, se cada um quiser dar umas. Olhem, eu, como sabem, se não se importassem, eu deixo aqui o novo Borat, Borat 2, ou Borat Subsequent Movie Film, que eu acho que é um filme muito, mas muito relevante para 2020, tanto porque aborda a pandemia, como aborda todo o estado caótico dos Estados Unidos nestes últimos 4 anos, e é surpreendentemente. Quer dizer, não é assim tão surpreendente, porque o Sacha Baron Cohen sempre teve um lado ativista, mas eu acho que este filme fez muito bem em não direcionar as atenções todas a ele e em criar uma personagem que é, digamos, a filha do Borat neste filme, que foi honestamente uma das minhas performances favoritas do ano, e acho que o filme tem um plot muito bom relacionado com feminismo e com a importância de haver uma relação afetuosa entre pais e filhos. Esta é a minha recomendação só. Eu recomendaria o In Bruges, sim, e também recomendaria South Park. Acho que são um filme e uma série que acho que são. E South Park também se encontra extremamente atual, na medida que a série ainda não acabou. E na medida que lançam um episódio escrito uma semana antes. Sim, exatamente. E o In Bruges simplesmente porque é mesmo um filme muito bom que acho que trata do tópico que falamos muito bem. Simões? Eu, como já disse, o Friends não é um filme muito conhecido, mas procurem, vale bastante a pena. E pronto, e vejo os especiais do Daniel Sloss. Estão dois na Netflix, estão na HBO. E o que é absolutamente obrigatório também, no que toca a stand-up, neste caso. Ok, então pronto, eu tenho aqui mais algumas coisas. Primeiro, o nome do comediante que eu falei no início que me esqueci,
que nunca chegou ao mainstream, apesar de ser um comediante respeitado, era o Doug Stanhope, que é um excelente comediante. Uhum. Depois, em termos de filmes, gostava de recomendar o Thank You for Smoking, que eu considero dark humor, um bocado diferente, é um dark humor político, mas acho que também é um excelente filme. Séries, gostava de mencionar o Misfits, que é uma série de super-heróis, entre muitas aspas, ingleses, que são miúdos que estavam num centro de reabilitação para criminosos juvenis. Uhum. E, por fim, gostava de mencionar, porque vou mencionar sempre que entrar, o Tiptoes. Meu Deus. Sempre. E pronto, acho que por esta semana estamos. The rule of a lifetime. Acho que sim, acho que sim. Não falámos de uma coisa que isto também não é preciso, mas aproveito também para recomendar Blood Drive. É uma série que já acabou, mas é uma excelente série. A melhor série de sempre, meus caros. Acho completamente obrigatório a visualização para todas as idades, sem dúvida. Principalmente crianças de 5 anos, Sim, Principalmente, sim. com o melhor personagem de sempre, Julian Slink. Julian Slink é o meu Deus, sempre será. God of the Stage. Master of Ceremonies. E pronto, acho que por esta semana está tudo. Para a semana são os festivais, correto, Vitor? Achas que eu sei? Deve ser os festivais, se não forem reclamem com outra pessoa, não é comigo. E não se esqueçam de seguir no Instagram, Facebook. Nota-se claramente que não há uma mulher neste episódio. Sim, sim. Ou seja, nós fizemos um episódio sobre como falar de assuntos tabu e metemos 4 homens a falar. Social commentary. 4 homens Isto brancos, não é atenção. uma cena de BoJack Horseman, é uma cena assim. É Qual é bué. a série? Meu Deus. Nós somos literalmente o Kenny, o Stan, o Kyle e o Cartman parados na paragem do autocarro. Sim. Em BoJack Horseman há uma cena que está no background que é, ok, vamos falar de aborto. E para abordar a questão, um painel de homens brancos. Exato. Basicamente o que aconteceu aqui. Ai, ai. Fizemos magia hoje, pessoal. Não correu muito mal. Pod nocivo. Cancelled.